Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vosso coração, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica desta pregação, onde nós trouxemos vários vídeos denunciando o pecado, falando do pecado das Sagradas Escrituras, da gravidade que o pecado traz para nós. Gravíssimo é os pecados, os vícios para a perdição de nossas almas. E por isso, trazendo como vencer esses pecados. E eu vou trazer uma série de vídeos dentro da Sagrada Escritura mostrando, como vencer essas barreiras. Como derrubar essas barreiras. Nós percebemos que no capítulo 59 de Isaías, versículo 1 e 2, a Bíblia Sagrada mostra para nós que há uma barreira. A Bíblia, algumas traduções dizem que há um abismo entre nós e o nosso Deus. E aí nós vamos estudar e vamos ver naquele versículo porque nós clamamos e Deus não escuta, porque nós pedimos e Deus não escuta, porque nós ajoelhamos, porque nós oramos, porque nós estamos na sua presença aparentemente, porque o Senhor não nos escuta, porque nós regramos o capítulo 28 de Provérbios, versículo 13. Quem esconde seus pecados não há de prosperar. E o que é que nós faz? Nós escondemos os nossos pecados. Nós não olhamos para os nossos pecados. Nós queremos que Deus amarre nós junto com os nossos pecados em um feixe e nos salve. No entanto, as Sagradas Escrituras diz que quando for atado em feixe, será para ser lançado no fogo, não para ser salvo, que representa o inferno, a condenação. Então nós vemos, meu querido Senhor, minha querida irmã, que a Sagrada Escritura hoje vai mostrar mais uma vez no livro do Êxodo, capítulo 3, que nós devemos fazer uma grande reparação para mudar de vida, para sair daquilo que ainda nos prende ao inferno, ao demônio, à condenação, à destruição. Mas nós precisamos fazer uma volta, uma mudança, precisamos fazer uma volta de 180 graus céus para mudar completamente de vida. Isso é o que Jesus veio nos oferecer, chamando a Ele, dizendo: vinde a mim vós todos que estáis cansados, sobre os fardos, e eu vos aliviarei. Quantos fardos atados do pecado não estão nas nossas costas, pesando, e vai pesando, como o livro do Eclesiástico diz, vai amontoando pecadinhos sobre pecadinhos, pecadinhos mais pecadinhos, daí então já é uma multidão de pecados que já está andando corcunda, que já não consegue mais se erguer ou andar na presença do Senhor. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, hoje eu tenho uma palavra de vitória. Que eu não tenho palavra, minha palavra não vale de nada. Eu só estou transmitindo aquilo que o Senhor transmitiu e sua sã doutrina salvífica transmite hoje para nós, através das Sagradas Escrituras. Eu quero que você preste muita atenção, porque Deus mudou a vida de alguém, mas Deus mostrou o caminho para que essa pessoa pudesse mudar de vida. Deus foi mostrando, Deus foi trilhando, Deus foi dizendo: olha aqui, não te esquives nem para a esquerda nem para a direita, vá reto e você encontrará a mesa preparada. A mesa da salvação, a mesa da vitória. Salmo 93, verso 4. Perdão, 23, verso 4. Meu querido irmão, hoje, se nós tomarmos posse dessa mensagem que você vai ouvir, hoje tem vitória para a minha e para a tua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré e da Imaculada sua mãe. A exemplo da Imaculada, que é a Santa das Santas, a exemplo da Imaculada, que depois da Trindade ninguém é maior, ninguém lhe chega aos rastros, aos pés, nós devemos trilhar uma mulher santa, guardada, reservada do pecado, uma mulher sem pecado. Quando Bernadette vai falar com o Monsenhor, com o padre, olha, uma mulher está aparecendo, e ela se diz, é uma mulher formosa, é uma mulher linda, e as graças estão acontecendo. O padre diz: pergunte para ela qual é o seu nome. E aí Bernadette vai naquela gruta em Lourdes,
e pergunta o seu nome, e ela diz, tal dia aparecerei e direi o meu nome. E quando chegou aquela data que Bernadette foi e perguntou, senhora, qual é o seu nome? O que foi que ela respondeu? Eu sou a Imaculada Conceição. Significa, meu querido irmão, que ela é a sem pecado. Imaculada quer dizer sem pecado, desde sua concepção, desde o seu nascimento, guardada antes de ser gerada no ventre de sua mãe. A Imaculada Conceição. A exemplo da nossa mãe, nós devemos trilhar os seus passos para alcançar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Capítulo 12, 14 da Epístola aos Hebreus. Ninguém verá o Senhor sem a santidade. Por que os santos são santos? E a mesma Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, 23, diz, e Deus, juiz das almas dos santos que já chegaram à perfeição. Veja, eles, os santos, quem mora na eternidade? Quem entrou na eternidade? Os santos. Por isso precisamos ser o quê? Santos. Como Carlos Acuti, jovem de calça jeans. Vamos para a Sagrada Escritura. No capítulo 3 de Êxodo, no versículo 2, vai falar na mudança de um homem que vai dirigir o povo de Deus, que está escravo, aprisionado no Egito. Egito na Bíblia significa inferno, escravos do pecado, e eles estavam escravos dos egípcios. E Deus chama um homem, mas é preciso que esse homem, para estar à frente do seu povo, para anunciar, para testemunhar, é necessário que haja renúncia na sua vida. Este homem é Moisés. O que era que tinha acontecido com Moisés? Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Mas o que tinha acontecido com Moisés que ele fugiu do Egito? Moisés matou um homem no Egito. Moisés assassinou um homem no Egito. E por isso ele fugiu do Egito. Ele carregava nas suas costas o pecado do homicídio, assim como carregou Davi, o homicídio, o adultério, mas nós vemos que Davi mudou de vida. Nós vemos no Salmo do Miserere, quando ele faz aquele arrependimento, quando ele faz aquela expiação em oração ao Senhor, dizendo, Senhor, eu me arrependerei, perdoai-me da pena desse sangue derramado. No versículo 13, ele diz, dai-me um coração novo. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Perdoai-me pelo sangue derramado. E nós vemos no Salmo 31 da Sagrada Escritura que Davi disse, eu vou confessar ao Senhor os meus pecados. E nós vemos ali, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, que Davi procura Natã. Aliás, é Natã que vai até Davi. E Davi confessa seus pecados a Natã. Quer dizer, Natã já era um São Padre Pio. Natã já sabia os pecados de Davi, o homicídio e o adultério. E aí o que é que diz a Sagrada Escritura? Davi confessou a Natã o seu pecado. Veja aí o sacramento da confissão. Natã representa todos os padres e os bispos que hoje nós procuramos para confessar, sendo igreja, para receber da igreja a absolvição dos nossos pecados. Tudo que vocês perdoar na terra será perdoado no céu. João capítulo 20, versículo 22 e versículo 23. Essa igreja que o Senhor deu a autoridade de perdoar os pecados, o que ela liga aqui, liga no céu. Capítulo 16, versículo 19, segundo São Mateus. E agora Davi está ali. E agora Moisés está ali pastoreando, não é? E a Bíblia diz que, voltando a Davi, que Natã diz, o Senhor perdoa o teu pecado. Veja, o padre diz, eu absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja absolve os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Natã disse para Davi, o Senhor perdoa o teu pecado em modo de reparação, em modo de expiação, em modo de absolvição, de modo que não morrerás. Presta atenção, quando Davi confessou os seus pecados a Natã, ao sumo sacerdote, o sucessor de Samuel, e ele tem a autoridade de dizer, os teus pecados te são perdoados, não morrerás. O Senhor perdoou os teus pecados. É isso que nós ouvimos quando nós confessamos os nossos pecados do sacerdote. Eu absolvo teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora está aquele homem, cabisbaixo, com o pecado mortal nas suas costas, pastoreando
a criação do seu sogro Jetro no deserto. E presta atenção o que diz no capítulo 3, versículo 2. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do... O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava e a sarça ardia, mas não se consumia. Meu querido irmão, os grandes estudiosos das Sagradas Escrituras vai fazer dessa mensagem, dessa palavra, uma comparação árdua e perfeita com a Eucaristia. A Eucaristia é o pão que não se acaba. A Eucaristia é o pão que não tem fim. É o pão eterno. É o pão de vida eterna. Como essa sarça, ela queimava, mas não se consumia, não se apagava. É como a Eucaristia que não se apaga. É sinal de vida eterna e ninguém pode mudar isso. João 6, 54, quem come da minha carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. Essa sarça é a sarça de vida eterna. Essa sarça representa a Eucaristia, o fogo eterno, o fogo de salvação para nós, sua carne e seu sangue. E aí continua a Sagrada Escritura, dizendo que Moisés, no verso 3, diz: vou me aproximar, disse ele consigo. Vou me aproximar. Hoje, a exemplo de Moisés, o Senhor está chamando você para se aproximar do altar. Essa sarça aqui, ela representa o altar. Essa sarça, ela representa o altar. E no altar está o fogo que não se consome. No altar está o fogo que não se apaga. Levítico capítulo 5, versículo 6, diz que o sacerdote toda manhã coloca a lenha no altar para que o fogo permaneça aceso perpetuamente. Para que esse fogo não se apague. Esse é o fogo do Espírito Santo que vem. O Espírito Santo que vem sobre as ofertas, as espécies do pão e do vinho e muda no corpo e no sangue de Cristo. Essa é a oferta que não se apaga. É o fogo que não se apaga, porque é fogo de vida eterna para mim e para você, aleluia. E hoje a palavra de Deus está mostrando uma direção para mim e para a tua vida, de tantos pecados que já trouxe, tantos vídeos falando sobre o pecado. Hoje a palavra de Deus está chamando a você e a mim a tomar uma decisão. Vamos nos aproximar do altar. Moisés olha aquele altar se consumindo. Moisés olha e contempla a beleza que está naquele altar. Quando nós estamos no santo sacrifício da missa, na liturgia eucarística, quando nós olhamos, nós percebemos que naquele altar está o fogo que não se consome, que naquele altar está o fogo de vida eterna, que naquele altar está o fogo que me salva e salva a ti, que naquele altar está o fogo que nós devemos reparar, que nós devemos espiar, que nós olhamos para a cruz do Calvário e vemos que tão grande amor foi por mim e por você, aleluia. E quando nós olhamos para aquele altar, logo no nosso coração vem: eu quero ser santo, eu quero ter comunhão com este altar do sacrifício, porque o Senhor disse, quem come deste altar, quem participa desse altar tem vida eterna. Quem come da minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu quero que o Senhor esteja em mim. Para isso ele me criou, eu sou seu, a ele eu pertenço. Mas é necessário renúncias. Se eu tomo a decisão de se aproximar do altar, e o Senhor disse no capítulo 5 de 2 São Mateus, que nós temos que deixar a oferta, diante do altar, se há alguém, se estás, portanto, para fazer uma oferta no altar, e te lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois voltarás para ofertar ao altar. Isso que significa o que, meu querido irmão? Para que nós tenhamos comunhão com esse altar que não se consome, com esse altar que tem um fogo perpétuo. Levítico 5, 6 diz que ali está o fogo perpétuo neste altar. E para que nós tenhamos comunhão com este altar, é necessário primeiro a reconciliação, é o arrependimento dos pecados, a absolvição, a confissão, a renúncia desses pecados. Tome essa decisão hoje de se aproximar deste altar. Moisés estava com o pecado do homicídio nas suas costas. E ele disse: vou me aproximar deste altar. E o que é que o altar fala com ele? Vamos ver. A saber, porque essa sarça não se consome. O altar da Eucaristia é uma sarça que não se consome. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou do meio da sarça, ou seja, do meio do altar, e disse: Moisés, Moisés. Hoje o Senhor, como você se chama?
Hoje o Senhor está dizendo, Fábio, para cada um de nós que queremos nos aproximar do altar de vida eterna, do altar que não se consome, o altar que é essa sarça, para dizer, deixa lá a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, vai primeiro arrepender-se dos teus pecados, vai primeiro se confessar, vai primeiro renunciar, e depois virás e poderás te ofertar o teu coração, a tua vida nesse altar e ter comunhão com o altar de vida eterna. Aleluia. Hoje o Senhor chama pelo teu nome. Aqui ele chamou pelo de Moisés. Qual é o seu nome? Diga o seu nome, coloque sua mão no seu peito e diga, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ir para o altar, para essa sarça que não se consome. Eis-me aqui, respondeu Moisés. Então Deus disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu te aproximas e te encontras é uma terra santa. Aqui está a ligação, toda a ligação com a Eucaristia, que nos leva para a Terra Santa, que tem esse condão e essa promessa de nos dar a vida eterna através de sua carne e do seu sangue. Aqui está a sarça que não se consome. É necessário o quê? Disse Deus para Moisés, disse Deus para mim hoje e para você, o Senhor, que quer ter comunhão com o seu altar, que quer ter comunhão com o altar que não se consome, a Eucaristia, o fogo de vida eterna, a Eucaristia é o fogo de vida eterna. Hoje é necessário nós tirarmos as sandálias dos pés. Irmão, explique melhor que eu não estou entendendo o que é essa sandália. Vou te dizer, a sandália de Moisés era o pecado do homicídio. Em outras palavras, Deus estava dizendo, tu não podes te aproximar do altar com estas sandálias pecaminosas. Tu não podes se aproximar deste altar. Tu não podes ter comunhão com este altar se tu continuares com as sandálias do homicídio, pois matastes um homem no Egito. Meu querido irmão, qual é o seu pecado hoje que te impede de ter comunhão com o Senhor no altar? Eu vou ser mais claro para você. Qual é o pecado hoje que impede de você se confessar e receber Jesus na Eucaristia? É hora de fazer como Moisés. Moisés, a Bíblia diz que ele tirou as sandálias do pecado. Ele se aproxima do altar. E qual é a porta que faz nos aproximarmos do altar? A confissão. Sem a confissão ninguém pode comungar. Por isso Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Examine-se, e 28. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Meu querido irmão, Deus exige de Moisés tirar as sandálias do pecado. Presta atenção, quando Bartimeu gritava, filho de Davi, no acerto do caminho, tem piedade de mim, o que foi que ele teve que fazer? Renunciar à sua vida velha. Presta atenção, quando disseram, coragem, o mestre te chama, o que é que aconteceu? Bartimeu de um pulo colocou-se de pé, e o que é que a Bíblia diz? Que ele jogou a sua capa fora. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a capa do pecado. Hoje você precisa tirar as sandálias do pecado. Hoje você precisa tirar a sandália do adultério. Hoje você precisa tirar a sandália da fornicação. Hoje você precisa tirar a sandália da masturbação, da pornografia, das bebedeiras, da orgia. Hoje você precisa tirar a sandália do espiritismo, do protestantismo, de tudo que é de seitas que está dentro de você. Você precisa renunciar. O renunciar é verdadeiramente tirar a sandália, tirar a capa. E a Bíblia diz que ele foi para o caminho. Depois que Bartimeu tirou a capa, ele se colocou no caminho. E diz as Sagradas Escrituras que Jesus disse, o que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja de novo. Se ele disse, que eu veja de novo, significa que aquele homem ele já enxergava, não era cego de nascença, a capa do pecado que ele cegou, como Moisés estava cego. É necessário porque Moisés, o lugar em que tu estás é terra santa, significa para nós que nós não vamos entrar no céu com o pecado. O céu para nós é essa terra santa. Então, para se aproximar desse altar, que é a sarça que se consome, né? É necessário,
para chegar a esse altar, que é o altar de vida eterna, que é terra santa, o altar de vida, da vida da igreja, para entrar na vida da igreja, estarmos atuantes, é necessário tirar a sandália do pecado. É necessário renunciar. O reino de Deus é necessário renunciar. O reino de Deus exige de nós, amados, renúncias. Por isso que a Imaculada, em suas aparições, está clamando para nós, está gritando aos nossos ouvidos. Nós não estamos escutando a nossa mãe, nós não estamos valorizando o que ela diz, nós não estamos aí para ela, nós estamos para esse mundo, olhando para esse mundo de pecado que nos oferece a destruição, a morte, porque esse mundo jaz no maligno e ele só oferece para nós aquilo que o capeta vem fazer: matar, roubar e destruir. O que é que você está fazendo com aquele que Deus lhe deu? O livre-arbítrio? O que é que eu estou fazendo com aquele que Deus me deu? O livre-arbítrio. A Sagrada Escritura hoje está apontando uma seta certa, um tiro certo, uma seta certa na tua e na minha vida. É necessário tirar a sandália hoje, renunciar ao pecado para se aproximar do altar, a sarça que não se consome. Porque ali está o fogo de vida eterna, a Eucaristia. A Eucaristia, pois nela Deus Pai colocou o selo do seu Espírito, o selo de vida eterna. João 6,27, disse o próprio Senhor Jesus: a carne, o pão que eu vou dar, a minha carne, nela o Pai colocou o selo real, a salvação. Amados, não adianta você ficar escutando espírita, a protestante, a quem quer que seja, que existe salvação fora da carne de Jesus, não tem. Moisés contemplou. Às vezes você vai para a missa, você não pode confessar, não pode comungar. Você olha para o altar e diz: como eu queria. Ansiando no teu coração, você olha para o altar: como eu queria. Tu sabes, Senhor, o meu coração, tu sabes como eu queria, Senhor. Tu sabes como eu queria tanto estar em comunhão contigo. Quando Moisés olha para aquela sarça que não se consome, quando Moisés olha para aquela sarça, o desejo que vem árduo no seu coração de se aproximar, é de contemplar a beleza. Moisés viu a eternidade. Moisés pisou, estando nesse mundo, na salvação. Para que nossos pés estejam na salvação, é necessário renunciar ao pecado, é necessário tirar a sandália fora, ou a capa, não importa, a renúncia de pecado, para podermos nos aproximar deste altar, para podermos contemplar a beleza eterna que Moisés contemplou. É necessário contemplar a salvação, é necessário contemplar e ver, como os santos São Padre Pio via, como Moisés viu, e ter intimidade com o Senhor. Você olha para o altar: como eu queria. Você vai à missa e olha para o altar, você contempla, seu coração desmancha, chora por dentro, dizendo: Senhor, como eu queria, mas não posso. Porque eu estou preso a isso, eu estou preso àquilo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Moisés, não importava para Moisés o que estava preso, era um homicídio, ele tinha matado uma pessoa, ele estava carregando aquele pecado nas suas costas, mas Deus, quando ele escuta a voz do Senhor, e quando você escuta a voz do Senhor através do Padre na missa, que é o próprio Deus te chamando do meio da sarça, é o próprio Deus te chamando do meio da sarça, a fazer uma renúncia, a renunciar, ouvindo a palavra do Senhor ministrada por ele naquele momento, o Evangelho proclamado, está te chamando. Veja que a palavra vem primeiro do que a Eucaristia. O que é que acontece com Moisés? Ele enxerga a missa. E Moisés adentra a missa, lá estava o altar, que é a sarça que não se consumia. E o Padre está ali na pessoa de Cristo, celebrando o santo sacrifício, dizendo para você: tire a sandália e se aproxime do altar. Dizendo para você: tire a sandália e se aproxime do altar. O altar de vida eterna. E Moisés foi. Moisés tirou a sandália fora. Moisés se arrependeu. Moisés entrou em comunhão com o Senhor. E Moisés se preparou para ser o líder de uma nação, de um povo de Deus. Quer ser povo de Deus? Hoje o Senhor está dizendo para você: tire as sandálias, renuncie ao pecado. Hoje o Senhor está dizendo para você, através do Padre, a cada missa que você vai, que a sarça ardente
Tire a sandália do pecado para participar da mesa singular, a mesa do sacrifício, a mesa de vida eterna. Você vai ter vida eterna. Os santos fizeram isso. Nós podemos fazer. E vamos ter o quê? Vida eterna, porque Ele prometeu. Céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Ela vai se cumprir, até a vírgula que está dentro dela vai se cumprir. E hoje você tem que tomar uma decisão na sua vida, como Moisés tomou uma decisão. Moisés, a missa no deserto, ele viu o altar, ele viu os anjos do Senhor. A Bíblia no verso 2, aqui você viu, o anjo do Senhor apareceu. A Bíblia diz no capítulo 2, verso 7 de Malaquias, que o sacerdote ele é o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o sacerdote ele é o próprio Jesus ministrando a missa, é o próprio Jesus presidindo a missa. Então Jesus é Deus, você escuta Deus chamar na mesa da palavra, no evangelho proclamado e nas leituras. É hora, meu querido irmão, é hora de dar uma volta. Quando eu comecei nesse vídeo eu disse de 180 graus na tua vida. É hora de mudança, é hora de conversão. Apocalipse 21:5, o que foi que Jesus disse? Eis que faço nova todas as coisas. Paulo chama nós de quê? Nós somos massa nova. Então celebremos com os asmos, não do pecado, do fermento, mas da santidade. Amém, meu querido irmão? Amém, minha querida irmã? Este vídeo hoje te chama a tirar as sandálias. Compartilhe este vídeo. Dê o like. E peça, em nome de Jesus, que a conversão chegue para a sua vida, como chegou na vida de Moisés. Porque ele tomou uma decisão por ter livre-arbítrio de se aproximar. O que é que diz a Bíblia? No versículo 3, do capítulo 3 do Êxodo, vou me aproximar. Se aproxime hoje do Senhor. Deus lhe dê força, derrama o seu Espírito Santo no seu coração, pela intercessão da milícia celeste da Imaculada, e você possa vencer em nome do Senhor.